De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Nós rezamos o Salmo 33. Mas por que rezar esta oração, tendo convicção que Deus livra de todos os temores? No dia solene em que se celebra o martírio. A igreja hoje está de vermelho. Não é o vermelho do Divino Pai Eterno, que o Pai Eterno é branco, é solenidade. Solenidade expressiva diferente, mas nós estamos de vermelho por causa do sangue que São Pedro derramou como testemunho do amor a Jesus Cristo. Pelo sangue também que São Paulo derramou como testemunho do seu amor a Jesus Cristo. Parece uma contradição? De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Na caminhada daqueles apóstolos, o Senhor os libertou de muitos temores, de muitos problemas, de muitas dificuldades. Se em um determinado livro da Bíblia vocês pegam São Paulo narrando o que aconteceu com ele, tanto sofrimento, tanta perseguição, tanto naufrágios, tanto dor, tanto espancamento, tanto afogamento, mas ele escapou. Depois São Pedro hoje preso nas cadeias, nas prisões, mas o povo rezava por ele, intercedia incessantemente, e ele foi liberto. Enquanto eles tinham uma missão sobre a terra, eles foram capacitados, amparados, guiados e tendo assim a presença de Deus para cumprir essa missão. Mas quando chegou o momento de dar o testemunho da fé, o martírio, Deus não os livrou do tormento da morte. Vai acontecer conosco também, fiéis, católicos, amados cristãos, que temos o Papa como fundamento, base da nossa fé. Pedro foi o primeiro Papa. E nós que somos dessa igreja, seguindo o mesmo Espírito de Jesus Cristo, estamos a cada dia, ou pelo menos deveríamos estar a cada dia, disponíveis a passar por todos os tormentos sobre a terra, para abrirmos a porta do céu um dia, não cedendo ao mal, não cedendo ao pecado, não cedendo àquilo que tira a presença de Deus em nós, mas nos abrindo sempre à ação de Deus, pela graça santificante que recebemos do batismo, que é alimentada por cada sacramento e reconquistada pela penitência, caso a gente perca essa graça pelo pecado. E essa bonita doutrina dentro da fé católica, que nos convida também a ter o espírito de cristão, a completar na própria carne o que falta a paixão de Cristo, com as dores e os sofrimentos do dia a dia, nós vamos assim, portanto, entendendo o significado aqui dessa expressão, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. Livrou de tantas coisas, mas não livrou da morte. Aí nós precisamos dar o sentido religioso também, cristão da morte. Se a gente pensar na morte simplesmente como o fim, como mistério, sem saber qual vai ser a consequência, o desfecho da vida após a morte, isso a gente teme e precisa temer. E se a gente considera a morte só no seu aspecto antropológico, ai, aquele povo chorando, ai, eu dentro daquele caixão, quando pôr aquela tampa, acho que eu vou ser asfixiado. A minha avó dizia, não põe esse cravo de defunto em mim não, que isso pinica quando eu morrer. Meu Deus, hoje nem se usa mais o cravo de defunto, se preste. Ou me enterra, por favor, não no chão, porque eu tenho medo daquela terra me afogar. E eram tantas coisas. E a gente pensa em tudo isso. Se imagina dentro de um caixão, se imagina chorando, se imagina perdendo tantas coisas. Mas aquilo ali é só um aspecto antropológico, cultural, na maneira que cada povo tem de celebrar aquele momento de despedida. Ali não importa mais. Não pensar naquilo, nem imaginar aquilo, nem lembrar daquilo. Pensar que a morte é o meu encontro bonito com o meu Redentor. Pensar que a morte é o alívio de todas as dores, de todas as angústias, de todos os sofrimentos, de todas as perseguições, de todo o temor que afligiu a vida dos apóstolos e aflige a vida de cada um de nós. E que a morte é um encontro bonito com o Redentor, é um reencontro bonito com os que nós amamos, que já nos precederam, que foram antes de nós. E aí nós podemos, portanto, dizer,
ao contemplar a figura de Pedro com a chave na mão, quem tem a chave do reino dos céus? São Pedro. Ele pode até ter a chave, mas não é ele que abre ou fecha a porta do céu, não. São as minhas atitudes, a minha maneira de ser, a minha maneira de agir. E cada boa obra que eu pratico sobre a terra, eu vou dando força à mão de São Pedro, para ele estar torcendo um pouquinho a fechadura do céu. E cada sacramento que eu me aproximo, aumentando a graça santificante, é uma forcinha que eu vou dando ao punho de São Pedro, para ele estar abrindo a porta do céu. E a atualização dos méritos supremos de Cristo com o mistério da paixão, morte e ressurreição, o Cristo que tem de fato o caminho, verdade para entrarmos no céu. Mas é dito que Pedro tem a chave. Mas a chave de quê? Da porta. Quem é a porta? É Jesus Cristo. Então Pedro como Papa, os bispos sucessores dos apóstolos, cada sacerdote que tem faculdade de absolvição, cada vez que ele estende a mão e suplica a misericórdia de Deus sobre o pecador, a porta que é Jesus Cristo, ela é arreganhada. Pelo ministério dado aos apóstolos, nas mãos de Pedro, o primeiro, o Papa, aquele que tem a primazia, aquele que absolve. Mas quem causa tudo isso? Hoje sou eu, você, porque o Cristo já escancarou as portas do céu para nós. Pedro já tem toda a força para abrir a porta do céu, ligando e desligando, através daqueles que representam hoje os juízes que julgam na misericórdia e absolvem. Mas também, se eu não atualizo, não deixo acontecer o mistério da vida pascal de Cristo na minha vida também, eu não consigo passar pela porta que, conforme a situação, estará fechada para mim. Um momento muito forte, muito bonito, hoje, que nós contemplamos nas leituras, sobretudo quando São Paulo escreve a Timóteo a segunda leitura de hoje, onde ele vai narrando assim a descrição da sua fraqueza no final da vida e dizendo com clareza: eu já estou para ser derramado em sacrifício, combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Com o passar dos anos nós vamos observando isso também. Não sei se vocês já observaram, se nunca observam. Eu quando vou a um velório, que tem um jovem ou uma jovem desesperada, gritando, às vezes até rolando no chão, eu largo para lá, deixo quietinho. E às vezes olho uma mãe, já de idade bem avançada, que às vezes tem que sepultar um filho ou uma filha, às vezes está serena, tranquila, sentada no canto, às vezes na cabeceira de um caixão, às vezes com a mão aqui e pronto, como a última visão que eu tive, há pouco tempo, fui testemunha de uma mãe que passou a noite toda na cabeceira de um caixão. Um sofrimento terrível, a gente percebia do olho, já tem mais dos seus 80 e tantos anos, mas é uma dor muito grande a mãe passar por isso. E aquilo ali, eu não me preocupo com o jovem, mas com o adulto. Por quê? A mamãe com tantos anos, cada filho ou cada membro amado da família que vai morrendo, um pedaço da gente morre junto. Se eu enterro meu pai, um pedaço meu foi com ele. Se eu sepulto a minha mãe, um pedaço meu foi com ela. Se eu sepulto um filho, um pedaço meu vai com ele. E nós vamos, com o passar dos anos, aprendendo a morrer. E às vezes a gente nem vê a hora de morrer também para ir ao encontro dessa pessoa, porque sabe que a morte não é fim, é encontro com essas pessoas amadas e com Deus nosso Salvador. Assim, a pessoa mais idosa, ela é serena e o coração está doendo, mas ela já aprendeu a morrer com aqueles que já partiram. E aquele que é novinho, ele nunca experimentou dilema de morte, talvez. Aquela foi a primeira vez, por isso esse desespero. Mas do jeito que vem a dor, o choro, daqui um pouquinho, não tem luto, já está na balada, já está na bagunça, já está na conversação, nem lembra de quem morreu mais. É raramente acontecer isso. E isso é claro, casos extraordinários. Mas nesse contexto todo, de combati o bom combate, guardei a minha carreira, guardei a minha fé, vivi bem no coração de Deus, o São Paulo vai dizer com muito amor,
com muito amor e com muita confiança, essa palavra tão bonita que eu gosto de meditar e ter como expressão viva na minha caminhada do dia a dia. O Senhor tem reservado para mim a coroa da justiça, ou seja, a salvação, depois de tantos temores. O Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Nós que vivemos rezando, nós que viemos à igreja aos domingos, nós que tentamos fazer o bem, a caridade, o Senhor na sua justiça, no dia do encontro com Ele, nos dará uma coroa de glória, de salvação. Mas o que é mais bonito, reconhecer que em toda a batalha da vida, na família, na igreja, na sociedade, aí vem a expressão: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Amados irmãos, amadas irmãs, quando a gente olha esse contexto de martírio, de morte, de partida dos apóstolos, deveríamos fazer hoje uma explanação teológica, eclesiológica, petrina sobre o primado de Pedro, etc, etc. Mas a gente faz só essa explanação do significado do martírio, da entrega por amor, da recapitulação da vida na presença do Senhor, ajudando São Pedro a abrir a porta que é Cristo para a gente entrar no céu. Mas diante dos dilemas e de tanto sofrimento que nós passamos, é reconhecer essa belíssima palavra que São Pedro faz, que São Paulo disse: o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Pensa aí, sem querer machucar e arrancar casca de machucado. O problema maior que você já enfrentou na vida, a dor maior que você já teve nessa vida. Pensa que se Deus não estivesse ao seu lado, você teria suportado? Você teria conseguido passar por ela? Assim hoje, celebrando o martírio de São Pedro e São Paulo, os príncipes da igreja, vestidos de vermelho a igreja, com a igreja, na fé viva do testemunho que eu dou com a minha fé, eu penso nisso. O Senhor sempre esteve ao meu lado e me deu forças. Toma posse disso, e se pode ser hoje na sua vida, está passando por uma tribulação muito grande, por um temor muito forte, aquele Deus que nunca te desamparou em outros momentos, Ele continua com você, Ele está com você, e você veio buscá-lo hoje mais intensamente no pão da palavra e da Eucaristia. Ele está com você e te dá força. Pensa com o coração sincero: o Senhor está comigo, Ele vai me dar forças, porque parece que eu não estou tendo, o negócio está muito difícil, a dor está muito forte, a cruz está muito pesada. Mas hoje, toma consciência e toma posse dessa expressão: o Senhor esteve comigo e me deu força, o Senhor está comigo e me dá força. E grava isso no coração. E não tem uma palavra mais bonita para você dizer para uma pessoa que está padecendo, sofrendo, angustiada, desesperada: meu irmão, minha irmã, o Senhor está contigo, Ele vai te dar força. Você vai superar, você vai conseguir. Não solte das mãos de Deus. Repitam comigo: o Senhor está comigo, Ele me dá força. Mais uma vez: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Ele me dá forças. Ele me dá força. Põe a mão no coração, fecha os olhos se quiser. O Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Ele me dá força. Ele me dá força. Mais uma vez: o Senhor está comigo, o Senhor está comigo, Ele me dá força. Ele me dá força.